A gente vai terminar a nossa série hoje, Eu Vivo pela Fé. Abra comigo em Gálatas, capítulo 2, no verso 20. Esse tem sido o nosso texto. Gálatas, capítulo 2, verso 20. O apóstolo Paulo nos lembra essa verdade, dizendo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Alguém pode dizer isso comigo? Cristo vive em mim. Isso, acorda o irmão do seu lado de Cristo vive em você, aleluia. E o apóstolo Paulo classifica esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É um estilo de vida totalmente diferente do mundo. Nós falamos aqui nessa série do que adianta ter fé se a gente não coloca em prática a palavra de Deus. Deus é uma pessoa prática, quem sabia disso? Que Deus é uma pessoa prática. Que muitas vezes nós escolhemos viver por um estilo de vida de religiosidade, que é empoderado pela carne, pelo meu desejo. E se é o meu desejo, eu posso oscilar entre desejar e não desejar. Eu vou para a igreja, não vou para a igreja. Eu decido perdoar, não decido perdoar. Nós não somos guiados por aquilo que nós vemos. Aleluia, estou no modo 220, Gálatas 2:20, aleluia. Nós não somos guiados por aquilo que nós vemos. O apóstolo Paulo também nos lembra, nós somos guiados por aquilo que nós cremos. É a nossa fé em prática. Para muitos, a fé é apenas um sistema de crenças que passaram para ela. A minha mãe era dessa fé, minha avó era dessa fé, meu bisavô era dessa fé, meu trisavô era dessa fé. A gente viu aqui em Hebreus capítulo 11, na tradução da Paixão, que nos lembra agora a fé transforma as nossas esperanças em realidade e se torna o fundamento necessário para adquirir as coisas que nós ansiamos. É toda a evidência necessária para provar o que ainda não foi visto. E a gente falou que a nossa fé está baseada na palavra de Deus, a nossa fé está baseada no caráter de Deus, a nossa fé não é uma fórmula. Quem aprendeu isso aqui já? Nossa fé não é uma fórmula. A nossa fé é baseada no caráter de Deus, na palavra de Deus e no poder de Deus. Nós também falamos da palavra pistis, que significa algo confiável. Fé é algo confiável, fiel, certo, verdadeiro. A palavra fé no grego nos traz o sentido de ver, de ser persuadido, de ser convencido por algo. Você faz porque alguém te convenceu. Nesse caso é o Espírito Santo que nos convence. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quem é que transforma o nosso coração? O Espírito Santo. Fé tem o sentido de alguém comprometido em um relacionamento fiel. Então a fé, nós vimos, é viver em total união com Deus, depositando tudo o que você é, tudo o que você tem nele, estando em total e completa dependência de Deus. Presta atenção, total e completa dependência de Deus. Vou dizer de novo, total e completa dependência de Deus. E aí que a gente vê, 1 Pedro, eu coloquei aqui na tela, 1 Pedro, eu quero falar hoje sobre resistir em fé. 1 Pedro capítulo 5, no verso 8 ao verso 10, na NVI, diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Não é para fugir, é para resistir. O nosso combate não é um combate onde a gente foge.
É um combate onde a gente resiste. Por isso já vou começar dizendo de novo para você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não bate no tatame. Não bate no tatame. Mas está doendo. Está torcendo meu braço. Estou ficando troncho. Não bato no tatame, não desisto, faço como Caleb, passo 45 anos, mas vou até o final e vou conquistar o que me foi prometido. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não vamos dar uma de Elias, não. Estou aqui sozinho, desesperado. Está todo mundo na boa e só eu estou aqui resistindo, sozinho. Não, tem mais 3.000 com vocês. Ei, os irmãos também estão passando pelo mesmo sofrimento. Continua dizendo. Mas o Deus de toda a graça. Você entende aqui? Que ele compara o sofrimento com o Deus de toda a graça. Os irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos, mas o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Quem vai fazer? O Deus de toda a graça. A palavra firme, aqui no grego, stereos, significa algo forte, firme, imóvel, sólido, duro, rígido, que não se dobra facilmente. Eu sou tão persuadido pelo Espírito Santo, que quando alguém tenta me convencer de alguma coisa, eu não me dobro facilmente. É por isso que Paulo em Efésios capítulo 4 vai dizer, com que a gente seja maduro, para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Não se dobre a primeira coisa que te dizem. Confia na palavra de Deus. E aqui, o apóstolo Pedro está nos lembrando, por mais que você passe por sofrimento, continue firme, continue sólido, continue duro na sua crença, irremovível, imóvel. Ei, Josué, não vai nem para a esquerda, nem para a direita. Fica firme, até o final. Quero te animar nessa noite. Fica firme, não se dobre facilmente. A questão, gente, não é simplesmente ter fé. A questão não é começar dependendo de Deus, é terminar dependendo de Deus. Porque os Gálatas tinham começado, mas já estavam se dobrando ao sistema antigo de viver. E o apóstolo Paulo pergunta para os Gálatas: quem é que vos enfeitiçou? Quem vos enganou? Para dizer que vocês conseguiriam viver com Cristo da maneira antiga. O problema não é começar simplesmente ter fé, é permanecer tendo fé e não abandonar a fé. Enquanto eu estava meditando sobre isso, eu lembrei, claro, de quem? De quem? Apóstolo Pedro, claro. É o exemplo clássico. Está lá Pedro, dentro do barco, todo mundo vê Jesus, é um fantasma, um desespero total. Pedro na ousadia: Jesus, se for você mesmo, manda que eu vá ter contigo. E Jesus fala: vem. Uma palavrinha de Jesus, 3 letrinhas em português, diz: vem. Muitas vezes eu e você, preste atenção nisso, só precisamos de uma palavra de Deus para nos sustentar. Eu preciso de uma pregação diferente. Eu preciso de várias séries. O pastor Rafa está pregando essa série já faz 5 meses. É uma palavra: vem. E diz que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Já tentou andar sobre as águas? Aleluia. Não? Eu já. Não deu certo. Jesus não falou? Por isso a nossa fé é baseada sobre a palavra de Cristo. Pedro não estava baseado na água. Não era a água que ia sustentar ele.
O que ia sustentar Pedro era a palavra de Cristo. Então ele anda sobre a palavra de Cristo. Sobre uma palavrinha só vem. Gente, só basta uma palavra. Uma vez um amigo meu, conversando comigo, estava falando sobre ministério, ir para cá, não sei, para cá. Eu falei, cara, fica com a última palavra que Deus te falou. Não sai dela não. Até Jesus te falar alguma coisa diferente, fica com o que Ele falou antes. Se fortaleça naquilo que Jesus te fala. Só que o que aconteceu? Pedro olhou para as circunstâncias. Pedro teve fé. E Jesus repreende Pedro como homem de pequena fé. Como é que uma pessoa com pequena fé anda sobre as águas, gente? E você que diz que tem fé, nunca conseguiu andar sobre as águas? O fato não é tamanho, você já aprendeu isso aqui, o fato não é tamanho, é a prática. Pedro começou a andar sobre as águas, viu as ondas e desligou a fé. Quando ele desligou a fé, o que aconteceu? Ele caiu. Então o fato não é que a gente começou pela fé. O fato é, se nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, aquela mesma palavra todo dia. Imagina que Jesus disse para você, você falou para Jesus e falou, manda uma palavra. E Jesus mandou a palavra, fica com ela, se alimenta dela, medita nela de dia e de noite, e não abandone aquilo que Jesus falou para você, e vá até o final, resistindo, firmes na fé. O que impede de nós vencermos as lutas do nosso dia a dia, gente? Uma das coisas, abandonar o exercício da fé, deixar de depender de Deus, deixar de viver em total união com Deus. Por quê? Porque 1 João capítulo 5, verso 4 diz que todo o que é nascido de Deus, fica alguém de fora? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque o sistema do mundo, gente, como o João está falando aqui, o sistema do mundo é um sistema contrário ao reino de Deus. Então todo aquele que nasce de novo tem o poder de Deus dentro de si para vencer o sistema do mundo que tenta nos tirar da presença de Deus, que tenta abafar o Espírito Santo, que tenta com que a gente desligue a nossa fé, a nossa dependência de Deus. O mundo está te convidando hoje, você vai sair daqui, o mundo vai te convidar a você depender de você mesmo e não mais da sua fé. Mas a Bíblia fala que todo aquele que é nascido de Deus, quem nasceu de Deus aí, a Bíblia fala que todo aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. Então você tem um Espírito vivo, que tem o Espírito Santo, que te ajuda na sua jornada. Abra comigo em Hebreus capítulo 10. Nós estamos falando sobre resistir em fé, sobre não desistir. Hebreus capítulo 10, verso 32. E o escritor de Hebreus, ele está falando aqui algo maravilhoso. Olha só o que ele diz. Verso 32, Hebreus capítulo 10, verso 32 diz: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados. E aqui na iluminação está falando da revelação da palavra de Deus. E Salmo 119 e 130 diz que a revelação das tuas palavras ilumina. Lembra dos dias passados, quando o Espírito Santo revelou no seu coração, e porque a palavra de Deus foi revelada no seu coração, você entendeu que era possível viver pela fé. Porque quando a gente vive pela fé, a gente vai enfrentar dificuldade, gente. A gente vai passar por dias maus, a gente vai passar por tribulação, mas a nossa resposta durante a tribulação é diferente, porque os nossos olhos não estão em nós mesmos. Lembra que a fé é viver em total união com Deus, é viver em total e completa dependência de Deus. Então, quando você está passando pela crise, saiba que você depende de Deus, e que Deus é responsável por você. Então ele fala que, lembre-se dos dias passados, quando depois que vocês foram iluminados, vocês sustentaram grande luta
e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam, olha só o que o escritor de Hebreus fala, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Onde é que a nossa fé está baseada? Na vontade de Deus, na palavra de Deus. Então, o escritor de Hebreus está dizendo assim, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Veja, ele está falando da volta de Jesus, ele fala assim, como diz o pastor Hélio, essa palhaçada vai acabar. Vai vir o tempo que vai acabar essa palhaçada do inferno. Então persevere até Jesus voltar. Persevera. Mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá dependendo de Deus. E se retroceder, dele a minha alma não se agrada. Verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Por que alguns então abandonam a fé? 3 pontinhos rapidinho. Abra lá comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Por que muitos param de depositar a sua esperança em Deus, colocar a sua dependência em Deus? Número 1, por causa das perseguições, por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa dos problemas. O problema vem e eu tiro a minha dependência de Deus e falo, deixa eu resolver aqui rapidinho, eu acho que eu consigo. Lucas capítulo 8, no verso 13, Jesus explicando a parábola para os discípulos, no verso 13 diz, os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Isso aí que está escrito na sua Bíblia. Eles ouviram a palavra, e a fé veio por ouvir a palavra de Cristo. Eles ouviram a palavra, eles receberam a palavra com alegria. Estes não têm raiz. Você já fez aquele experimentozinho do feijãozinho? Botou lá naquele chambinho, naquele pacotinho de danete, botou com algodãozinho. Se você botou água ali, em 5 minutos você vai pegar, o feijãozinho ainda está ali. Não tem raiz. Se você pegar em meia hora, não tem raiz. Jesus está falando, quando ele fala que não tem raiz, é porque eles não deram tempo o suficiente para aquela fé ser alicerçada no coração deles. Eles não têm raiz, eles creem apenas por algum tempo. Jesus não está falando que a fé deles era tão pequena, que não era comparada à fé da Poli. Aleluia, meu Deus do céu. Ele está falando que eles não creram por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Atos capítulo 14, verso 21 e verso 22, diz assim, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Paulo ia de cidade em cidade, animando os irmãos, fortalecendo a fé dos irmãos. Para quê? Para que a fé deles pudesse ter raiz no solo da palavra de Deus. Número 2, por que muitas pessoas abandonam a fé? Por causa da atração e o fascínio do mundo. Lucas capítulo 8, verso 14. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram. Mais uma vez, a fé vem pelo ouvir, são os que ouviram, e no decorrer dos dias, foram sufocados. Gente, a gente já falou aqui sobre os nossos inimigos da fé. O diabo não está de brincadeira. Ele vai bombardear a gente e tentar sufocar a nossa vida, para que a gente pare de exercer fé. A Bíblia diz que eles foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Eles até começaram a dar frutos, mas os seus frutos não chegaram a amadurecer. E João capítulo 17, maravilha, João capítulo 17, Jesus vai dizer assim: com que vocês deem muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus está falando de pessoas que amadurecem. A gente não amadurece de um dia para o outro. É preciso tempo. É preciso se entregar ao Evangelho. É preciso se entregar à palavra de Deus. Número 2, por que muitas vezes as pessoas abandonam? Por causa da atração e o fascínio do mundo, que nos chama. A Paulo falou sobre o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Gente, sabe o que é tenazmente? Sabe aquele filho? Aleluia, eu já estou me preparando para essa fase. Pai, 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 pai. Alguém diz para, pastor, aleluia. Eu lembro do meu primo. Meu primo falava para mim: mãe, 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 mãe. Quando ela não ouvia, pegava a cara dela: mãe, 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 mãe. A palavra tenazmente é essa batida que não para, que não para. E a Bíblia fala que o peso e o pecado tenazmente nos assediam, chama a nossa atenção. Terceira coisa pelo qual pessoas abandonam a fé: doutrinas falsas, erros na palavra de Deus. E olha só o que diz 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. E a palavra apostasia não tem a ver com aquela pessoa que errou. Ai, pastor, errei, perdi a salvação. Ah, meu Deus do céu. A apostasia é uma decisão deliberada. Sabe o que é uma decisão deliberada? Não quero mais. Ponto final. A apostasia fala de voltar para trás, para um estado de onde você saiu. Efésios capítulo 2 fala que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A apostasia é uma decisão de voltar para o pecado. Porque o apóstolo João diz que se nós pecarmos, e nós vamos pecar, quem está comigo? Se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu. Então a apostasia aqui não é o fato de você ter pecado, porque o Espírito Santo está dentro de você e ele te leva ao arrependimento, porque você ainda está nesse relacionamento com Jesus. A apostasia aqui é: não quero mais. E o apóstolo Paulo está dizendo: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, como nós podemos permanecer firmes? Para que a gente não caia nesse erro do inferno, das preocupações, das crises. Como é que eu permaneço firme? Número 1,
nós sempre precisamos ser lembrados do que aprendemos. Vê lá comigo Colossenses capítulo 2, por favor. Colossenses, no capítulo 2. Verso 6 e verso 7. Diz assim, Colossenses 2, 6, diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como é que você recebeu Jesus? Pela fé. Diga, pela fé. Você recebeu pela fé. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Como? Pela fé. Sendo enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Então a gente sempre precisa ser lembrado das coisas que nós aprendemos. E aliás, o apóstolo Paulo, ele nos lembra, aqui em Filipenses, volta aí um pouquinho, rapidinho, Filipenses capítulo 3, volta aí uma paginazinha. Diz assim, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Pastor, vai falar de novo sobre esse assunto? Vou. E não é problema para mim, a gente aqui não tem problema. E é segurança para vocês. Lembrar vocês daquilo que vocês estão praticando. Lembrar vocês daquilo que o Espírito está lembrando. Lembra que Jesus falou, não vos deixarei órfãos, vou deixar o Espírito Santo, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele falar, vocês lembrarem de tudo aquilo que eu falei para vocês. 1 Pedro, vai lá, 2 Pedro, perdão, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Verso 12. O apóstolo Pedro faz a mesma coisa. Olha só o apóstolo Pedro falando aqui agora. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas. Veja, o apóstolo Pedro não está falando assim, não é que vocês não sabem não. O apóstolo Pedro está falando assim, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que vocês receberam. Ou seja, eu vou lembrar vocês, mesmo que vocês já estejam praticando isso há anos. E ele complementa, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, na minha versão, bater as botas, aleluia, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, que responsabilidade Pedro tinha, gente. E se a gente repete uma série, repete uma pregação, repete uma palavra, é porque nós temos a responsabilidade de que vocês entendam e pratiquem aquilo que vocês estão ouvindo. É nossa responsabilidade como pregadores trazer esse prato de novo. E ele continua dizendo, mas da minha parte, me esforçarei ao máximo, para que, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. O que o apóstolo Pedro falou? Depois que eu for, vocês vão ficar ouvindo a minha vozinha, lembrando a vocês, eu vivo pela fé. Quando a situação bater, você vai ouvir a vozinha do Espírito Santo com aquele sonzinho de apóstolo Pedro, dizendo para vocês, não desistam, continue perseverando. Por quê? Porque isso vai estar dentro do seu coração, enraizado no seu coração.
As coisas simples da vida cristã, gente, fornecem combustível espiritual contínuo e confiável para o nosso crescimento. E às vezes a gente quer coisas super, mega, sobrenaturais, e são nas coisas simples da vida cristã: oração, leitura da palavra, meditação, o jejum. Coisas simples da vida cristã fornecem para a gente o quê? Combustível. Se você está andando de tanque vazio, dá uma paradinha e enche o tanque de novo. Não dá para ficar enchendo o tanque uma vez por semana. Se você enche o tanque uma vez por semana, talvez você esteja rodando pouco, esteja usando pouco aquilo que Jesus te deu. Mas quando você usa muito, você precisa de muita nutrição. Então continua colocando para dentro, continua ouvindo a palavra de Deus, e você vai ver que você vai andar pela fé. Você vai depender de Deus mais do que você vai depender de você mesmo. O que Paulo está falando aqui que ele ia lembrar? O que Pedro está falando aqui que ele ia continuar a lembrar? Eles estão falando das doutrinas referente à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo. Eu vou lembrar para vocês de novo Cristo e Ele crucificado. Eu vou lembrar para vocês de novo que Ele morreu na cruz do Calvário. Eu vou lembrar que Ele foi ao inferno. Eu vou lembrar que Ele ressuscitou. Eu vou lembrar de novo para você que está sentado ao lado do Pai, e que vocês estão assentados com Ele em lugares celestiais. Eu vou lembrar de novo quem você é em Cristo. Eu vou lembrar de novo para vocês o caráter do seu Pai. Eu vou lembrar para você de novo que é necessário vestir a armadura de Deus. Vou lembrar de novo. Número 2, a gente precisa se estabelecer e continuar crescendo. O pastor Ed sempre fala isso. Acha porque vocês são pastores que tem que parar de ter comunhão com o Espírito Santo. Parou de ter comunhão com o Espírito Santo, vai morrer espiritualmente. Tem que continuar crescendo. Isso não é papo para pastor, é papo para quem é filho de Deus. Quem é filho de Deus aí? A gente tem que continuar se estabelecendo em Cristo e continuar crescendo. Como cristãos, nós caminhamos, mas também estamos enraizados e somos edificados. Aqui um contraste que o apóstolo Paulo traz aqui em Colossenses. Nós caminhamos, isso fala de movimento. Eu vivo. Mas ao mesmo tempo que ele traz esse contraste de caminhar, ele fala: vocês estão enraizados. Caminhar, enraizados. Ao mesmo tempo que eu e você nos movimentamos, nós também precisamos estar fixos na palavra de Deus. E é nesse lugar que nós somos edificados. Você vê que se você pega uma planta e você fica mudando a planta de lugar toda hora, ela não cresce. Então é necessário que a gente enraize para que a gente possa ser edificado. Simples assim. O apóstolo Paulo fala que a gente deve ser enraizado. Como uma boa semente já foi semeada, ela deve criar raízes, e as raízes devem se espalhar por toda parte, ampla e profundamente. Eu contei aqui esse exemplo, não sei se eu já contei agora recentemente, eu sei que contei na Atos. Não me lembro qual foi o ano, mas a gente tinha um culto da virada, lá na sede, lá no Rio. E aí teve um vendaval, gente, e pensa, tinha uma árvore na esquina, pensa no tamanho de um tronco, daqui a pouco a árvore cai. Aí você fica pensando, como é que uma árvore dessa vai cair? Nossa, do lado de fora, uma tora enorme. Mas bateu um vento forte, ela tombou, e tombou, qual foi o desastre? Caiu em cima da rede, aí acabou a luz, aí quase que não tem culto da virada, aí lembraram que a luz também estava ligada do outro lado da rua, então foram lá, religaram do outro lado da rua, até consertar. Gente, um transtorno. Por quê? Porque a árvore que caiu não tinha raiz. As raízes secaram. Ela teve raiz um dia? Teve. Mas nós não somos crente museu, quem está comigo. Há 5 anos atrás eu ouvi a palavra da fé, que me ensinou a ser dependente de Deus. E hoje?
se não se nutrir na palavra de Deus, a raiz vai secar, vai bater o vento forte. Quem lembra de Mateus capítulo 7, finalzinho do Sermão da Montanha? Jesus quer concluir tudo, toda a história. Vocês estão aqui um tempão ouvindo minha palavra, deixa eu terminar contando uma história para vocês. Tinha um homem que ele construiu uma casa sobre a rocha. E gente, construir casa sobre a rocha não é fácil. Amém, Márcio? Ô Douglas, aleluia. Não é fácil. Tem que cavar, tem que ter ferramenta especial, tem que bater, demora tempo. Olha só, demora tempo. Mas a Bíblia diz que aquele homem construiu a casa sobre a rocha. Bateram os ventos, veio a crise, veio a tribulação, bateu a chuva, e é vento para cá, e é vento para lá, tsunami para cá, furacão bateu, e a casa permaneceu, porque ela estava sobre um alicerce. Agora o outro foi tentar fazer o mais fácil. Quem está comigo? Construir sobre a areia, rapidinho, fez um casebrezinho ali rapidinho, mesma chuva, mesmo vento, mesmo tsunami, mesmo furacão, bateu, e foi grande. Presta atenção, a Bíblia diz assim, foi grande a sua ruína. E a Bíblia está falando do quê? Da prática da palavra. Ele não está falando só sobre ouvir a palavra, ele está falando sobre ouvir e praticar a palavra. Ou seja, aquele que construiu sobre a rocha permaneceu crendo, permaneceu na palavra até o final. Número 2, a gente tem que construir então sobre a rocha, se estabelecer e continuar crescendo. O trabalho da liderança, gente, e aqui fica para sua informação, o trabalho da gente como liderança é formar na sua vida uma crença fundamentada na verdade da obra da cruz. Você vem para a sua igreja, é nossa responsabilidade pregar uma palavra que cria um fundamento da verdade na obra da cruz. O trabalho da liderança é pegar essa crença que está no seu coração e fortalecer essa crença. É por isso que a gente prega em série. Sabe por que na série? A gente vai gotejando. A gente vai gotejando. Vai gotejando. Pedacinho em cima de pedacinho. Para que a sua fé seja fortalecida. É trabalho da liderança encorajar você à prática da fé. Eu vou perguntar sim. Está praticando durante a semana aquilo que você está ouvindo? Ou você está ouvindo no domingo? E aí durante a semana você não está se reabastecendo. É nossa responsabilidade verificar sinais de abandono da fé. A gente ensina sobre isso na Atos. Então vem fazer Atos, aleluia. Sinais da falência da fé. Eu vou terminar, número 3. Para que a gente possa continuar crendo, a gente precisa contar com a ajuda dos irmãos da fé. Você não está sozinho nessa jornada. Não está sozinho. Hebreus capítulo 3, vai lá comigo, por favor. Volte aí um pouquinho, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, verso 12, até o verso 14, diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Em outras versões, um coração de incredulidade, ou um coração que não responde aquilo que ouviu, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. Animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato, veja bem, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio nós tivemos. Guardarmos até onde? Até o fim. A palavra animar aqui, olha só que interessante, a palavra animar, parakaleo,
é de chamar para o lado. Parakaleo significa chamar para o lado o que pode ser feito na forma de uma exortação, de um pedido, de um conforto, de uma instrução. Parakaleo significa encorajar, fortalecer pela consolação e confortar. Então, encorajamento, gente, na verdade, é o antídoto para a incredulidade. Encorajamento, na verdade, é o antídoto para a verdade. Vou falar mais uma vez, encorajamento, na verdade, é o antídoto para a incredulidade. Significa fortalecer a fé um do outro. Significa ajudar a embraçar o escudo da fé. Nós precisamos uns dos outros. É por isso que uma das metáforas para a igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. É por isso que nós somos tão enfáticos com os nossos grupos pequenos, com a conexão, porque na conexão você tem a ajuda uns dos outros. Você pede oração e o irmão na conexão está orando por você. Você sabe que você não está sozinho. Você tem a certeza de Deus. Você tem a certeza que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livram. E você tem certeza que os seus irmãos, que também estão passando as mesmas tribulações com você, estão firmes na fé e vão te ajudar a permanecer até o final. Meu Deus. Eu preguei uma série um tempo atrás, está lá no meu blog, chamado Bom Combate da Fé. São 4 capítulos apenas. Entra lá depois lá no blog, vai lá em mensagens e se enche essa semana. O bom combate da fé. Você lembra que o apóstolo Paulo, ele fala, não é só um combate, esse combate é bom. Sabe por que o combate é bom? Eu explico na série. É porque Deus está contigo. O combate é bom porque a vitória já é garantida. Se você seguir o plano de Deus, se você seguir a palavra de Deus, se você seguir as instruções de Deus, a vitória é garantida. Efésios capítulo 6 vai nos lembrar que depois de você ter lutado tudo, colocado a armadura da fé, a armadura de Deus, ele diz assim: depois de ter desvencido tudo, não é perdido umas e ganhado os outros. Lembra que a gente está falando, e eu estou classificando muito bem, eu estou batendo nisso aqui, para que você não vai fazer um recorte do meu vídeo e vai dizer que eu estou falando heresia. Eu estou falando que todas as vezes que nós somos conduzidos por Cristo, 2 Coríntios vai nos lembrar que Ele sempre nos guia Ele nos guia ao triunfo, Ele nos guia em triunfo. Glória a Deus. Sempre que você segue a palavra de Deus, sempre que você segue. Isso não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldade. Isso só quer dizer que quando você passar por essa dificuldade, você vai sair mais forte, e a sua vida vai ser como testemunho, não como aquela árvore que caiu e não tinha raiz, mas como uma árvore que permaneceu até o fim. Passei pela crise, não bati no tatame e venci, cheguei no final. Combati o bom combate, resisti, fui até o final, guardei a fé. Você pode ficar de pé comigo, por favor? A mensagem da fé, gente, não é uma mensagem de desistência. A mensagem da fé não é uma mensagem de desespero. A mensagem da fé é uma mensagem que tem uma promessa. A mensagem da fé é uma mensagem que nos lembra da pessoa e do poder de Deus sobre a nossa vida. Feche um pouquinho os teus olhos.